De volta para mais um bloco do nosso programa Nossa Escola Dominical, uma apresentação do Programa de Educação Cristã Continuada. E hoje nós estamos estudando nossa revista de Timóteo e de Tito. Eu quero convidar você para esse estudo abençoado, querido. Desde já agradecer centenas de pessoas que estão entrando em contato conosco pelo Facebook, pelo site, pela internet, agradecendo a Deus por essa que é, para mim, uma das maiores lições que nós já estudamos e que já passou por aqui. Eu quero rapidamente apresentar para você o nosso aplicativo. Nós temos aqui, ó, esse aqui é o meu tablet. Aqui está o nosso app do PEC. Você pode adquiri-lo, é de graça, na verdade, no iOS, tá? Ou então no Google Play, é só acessar lá e clicando nele você tem, na verdade, todas as edições. Está aqui a minha, na verdade, é uma enciclopédia da Escola Dominical. Todas as lições, como nós estamos aqui em Tito e Timóteo, essa que nós estamos estudando. E hoje, 2 Timóteo, capítulo de número 1, com o seguinte esboço que nós temos aqui. Primeiro, nós temos a saudação e saudade. Nós temos aqui o apóstolo Paulo falando um pouco e mencionando a saudade que ele tinha de Timóteo. Segundo, reaviva o dom espiritual, coragem para vencer, plenitude do evangelho e guarda o bom depósito. Bom, entrando nesse primeiro ponto aqui, o ponto de número 1 que nós temos, essa é a última epístola e mais pessoal epístola que o apóstolo Paulo ele escreve a qualquer pessoa. Paulo agora, ele está na prisão, Atos capítulo 28 fala um pouco desse período onde Paulo ele passa por um período de encarceramento e ele já sabe que as coisas não vão terminar bem. Paulo sabe que esse último período que ele está preso vai culminar com a sua morte. E agora ele começa a convidar, ele começa a falar a Timóteo, sabendo que as coisas não vão terminar bem. E Paulo, ele menciona nesse momento aqui de intercessão, de saudade, algo que para mim é muito especial, que é o ponto 3, que é a família de Timóteo. Ele diz, Timóteo, eu vejo em ti uma fé sem fingimento, uma fé original, a mesma fé que eu vi habitar primeiro na tua avó Lloyd, na tua mãe Eunice. Eu estou certo que agora essa fé, ela habita e ela vive também em você. E Paulo começa o capítulo 1 de Timóteo incentivando Timóteo em relação ao seu chamado. Ele fala da sua avó, ele fala da sua mãe Eunice e ele pula para um ponto que para mim é muito interessante. Paulo agora, ele está dentro da cadeia, ele sabe que não vai terminar bem e muitos que Paulo treinou, discipulou na fé, agora o abandonaram. Ele percebe que naquele momento de maior dificuldade do seu ministério, muitos abandonaram Paulo e agora ele incentiva Timóteo, ele anima Timóteo em relação a isso, ele até menciona, e ele vai usar várias figuras de linguagem mais para frente de como Timóteo poderia vencer, até esse risco de se assimilar a ele no capítulo 2, onde ele compara Timóteo. Timóteo, seja um soldado, seja um atleta, seja como um bom agricultor. Então ele cumprimenta e ele dá esse tom mais pessoal, a sua última carta e a sua última epístola que ele escreve. E agora no ponto de número 2, ele incita Timóteo a reavivar o dom que havia nele. É isso que ele faz, né, pastor André? É verdade. Ele destaca nesse ponto agora aqui um momento crítico espiritual da vida de Timóteo em Éfeso, onde Timóteo era pastor. Ali ele estava convivendo com muita hipocrisia, com oposições, muitas tribulações que estavam acontecendo na vida do jovem Timóteo. E Paulo vai escrever a ele para ele não ter vergonha, né, pelo fato de ele estar preso. Mas por tudo aquilo que ele estava passando, ele precisava voltar ao primeiro amor, a qual, quando em Atos capítulo 16, Paulo encontra Timóteo e ele vai ao campo missionário com Paulo. Paulo leva Timóteo para ser pastor em Éfeso. E então ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, você precisa reavivar o dom que é em ti. Então nesse segundo ponto sobre reavivamento do dom, ele destaca, por esta razão, pois, admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, que foi dado por imposição de mãos. Ou seja, Atos capítulo 16, quando Paulo impôs as mãos em Timóteo e disse a Timóteo receber a autoridade, o poder do Espírito Santo. Só assim ele pôde ir ao campo ali e no campo ele poder desempenhar o papel pastoral. Nós estamos falando de um jovem, né, que deixou a sua avó, sua mãe, e ele estava ali sofrendo fortes embates, pastor Felipe, espiritual.
Eu tenho a minha própria experiência no campo missionário, então eu imagino o que é que Timóteo passou. Nós estamos falando do século XXI, imagine no início da igreja. Sem falar da cultura de Éfeso ali, a situação da Deusa Diana, idolatria. Uma cidade de muita idolatria, é verdade. Muita prostituição, pecado ali. E as pessoas trazendo aquela cultura do mundo para a igreja, né? E ele combatendo as heresias. O que me chama a atenção é o aspecto prático e o aspecto espiritual, porque Paulo, ele treina, ele discipula Timóteo primeiro na prática. Ele leva Timóteo com ele para o campo missionário. Timóteo tem a oportunidade de ver de primeira mão Paulo lidando com todos esses problemas, mas no fim da jornada, eu acho importante que Paulo diz, agora que você dominou o aspecto prático, existe uma bênção que eu quero delegar sobre a sua vida. Desperta o dom de Deus que há em ti. Vale a pena lembrar que Timóteo, assim como Tito, eram jovens no meio de uma... Imagine só, nós estamos falando de 2000 anos atrás. Hoje, um jovem como Timóteo, numa grande cidade como Éfeso, já teria dificuldades. Imagina naquela época só. E Paulo está dizendo, mesmo sendo jovem, mesmo nesse ambiente de idolatria, existe uma bênção que eu quero liberar sobre a tua vida e vai te levar muito longe. Verdade. Então ele impõe as mãos e envia, né? Timóteo. E ele está lembrando agora nessa segunda carta, dizendo, Timóteo, eu impus as mãos sobre ti. Tu tens uma autoridade. Tu tens o poder de Cristo sobre a tua vida. E esse reavivar significa que Timóteo ele estava fraco, né? Porque o tutor dele, o instrutor dele estava preso. Então, há muito tempo ele não via Paulo. E aquilo, a Bíblia fala aqui no contexto, que Paulo ele transbordava o coração de Timóteo de alegria quando os dois se encontravam. Mas agora ele está sofrendo embates espirituais e Paulo está dizendo, olha, reaviva o dom que há em ti. Isso significa que nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso dom. Né, de tratar a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós estamos esperando o Paulo cuidar de nós. Mas nós estamos falando aqui para professores, para alunos, e você tem a responsabilidade de reavivar o dom, não importa a situação, não importa o momento que você está passando, mas deixa o Espírito Santo continuar ardendo como da primeira vez. Olha o que diz o versículo 6 de primeiro capítulo de 2 Timóteo, versículo 6. Por essa razão te admoesto que reavives o dom que há em ti, pela imposição das minhas mãos. E aqui um versículo que todos nós conhecemos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E aí Paulo entra nisso que o pastor André acabou de falar. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do encarceramento que eu passo agora. Porque agora muitos abandonaram Paulo. E, na verdade, se aproximar de Paulo naquele momento, para Timóteo, era um grande risco. Muitos, naquele momento, decidiram até abandonar Paulo. No versículo 15 está escrito, estás ciente que todos na Ásia me abandonaram. Eu repito, Paulo, conhecido como apóstolo dos gentios. Quando ninguém queria sair ali das quatro paredes de Jerusalém, Paulo ele saiu, toda aquela região do Mediterrâneo, da Ásia, plantou várias igrejas, discipulou muita gente. Mas agora no versículo 15... Paulo, no fim da sua jornada encarcerado, está escrito, está ciente que todos na Ásia me abandonaram, dentre esses, Fígelo e Hermógenes, que o abandonaram, agora deixaram, e ele agora incentiva Timóteo, a prática do zelo, a prática da fidelidade, e ele sabe, existe uma graça de Deus. Nessa hora, mais do que nunca, você vai precisar dessa graça para vencer essas batalhas. Justamente, é necessário a coragem, né? Porque... Timóteo poderia esconder algumas verdades do Evangelho pelas situações que ele estava enfrentando. Então, ele vai pedir que Timóteo ele fale com firmeza que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, que Cristo é o próprio Deus Filho, que nasceu, que viveu, fez milagres. Então, ele não poderia esconder essa verdade, ele não poderia ter medo dos embates, mas sim defender com a verdade, né? E defender a própria fé. Então, Paulo anima Timóteo. Timóteo, você precisa continuar. Você recebeu poder, fale com firmeza, fale com poder, com graça. A unção do Espírito Santo está na nossa vida, é para isso. O dom que Deus nos deu é uma ferramenta para a obra do reino. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, fale com poder. O Evangelho, Paulo escreve aos Romanos, não é só palavras, mas é poder de Deus. Então é necessário sair esse poder das palavras de Timóteo. Para isso ele precisava reavivar o dom na vida dele. Coisa linda é ver um pastor discipulando um outro pastor. A gente vê Paulo agora discipulando Timóteo. Uma geração nova da igreja está chegando. Os apóstolos que
edificaram aquela primeira fase da igreja, agora cumprida a sua missão, estão partindo, e ele agora diz, o mesmo poder que havia em mim, também haverá em você. Na verdade, o mesmo poder que eu vi habitar na tua avó, na tua mãe, a gente vê um Deus de gerações, um Deus de pessoas, o Deus de Paulo e de Timóteo, mas agora um Deus que manifesta o seu agir através de gerações. Nós vamos sair para mais um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos lá para o Templo Central, aqui em Belém do Pará, para estudar o último ponto da nossa lição, ponto de número 3, guarda o bom depósito no contexto de igreja. Acompanhe.